Gênesis capítulo 19. Versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lhe beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ammi. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. E aí? O que isso tem a ver conosco? O que isso nos fala? Já que lá no Novo Testamento diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação, para a educação do homem de Deus, para que ele seja aperfeiçoado em toda boa obra, o que esse texto há de nos exortar, nos ensinar? O Espírito Santo pode abrir os nossos olhos, dar-nos a entender. Quando eu meditava nesse texto, uma verdade que saltou aos meus olhos, o perigo do isolamento. Perigo do isolamento. Lá em Provérbios diz que o solitário se levanta contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca os seus interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Nesse texto aqui nós vemos uma família se isolar. E era uma família de pessoas tementes a Deus. Sabemos que o pai da família era temente a Deus. Ló é considerado, lá no Novo Testamento, como um homem justo, como um homem que se afligia por aquilo que ele via na sociedade. Ele afligia a sua alma justa pelo que via, pelo que ouvia do comportamento em Sodoma e Gomorra. Ele era justo e Deus o livrou. Deus livrou aquele justo. De fato, aquele homem teve uma grande libertação, uma grande visitação de Deus. Ninguém pode negar que ele teve experiência com Deus. E de fato teve uma grande experiência espiritual, uma grande experiência de Deus. Deus o livrou. Até mesmo ele recebera anjos em sua casa. Grande experiência. Mas, irmãos, não devemos dirigir a nossa vida pelas nossas experiências. As nossas experiências não são autoritativas, não nos dão autoridade. Me converti ao Senhor em 1984. Alguém aqui se converteu antes disso? Você não? Você é bem mais velho que eu. Ancião de dias. Mas porque eu sou mais velho, mais idoso,
É que ele se converteu mais antes de vocês. Isso não quer dizer que tem autoridade sobre vocês. Não é pela própria idade. Mas esse homem Ló teve, sim, irmãos, uma grande experiência, um grande livramento de Deus. E agora, por causa de que ele teve o livramento, ele pode se isolar, pode estabelecer a si, a sua própria família, como a verdade de Deus? É certo que não. Versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Ele temeu permanecer em Zoar. Será que Deus o livrara? Irmão, será que Deus salvou Ló de Sodoma e Gomorra? Fez com que ele fugisse para Zoar, para que ali em Zoar ele morresse? Ele, irmãos, está com medo que provém dele mesmo, não o medo que vem de Deus. Um temor não de Deus, um temor dos seus próprios pensamentos, da sua própria opinião. Toda a campina de Sodoma e Gomorra foi destruída. Talvez ele pense que alguém poderia encontrá-lo e fazer-lhe mal. Então ele receou permanecer em Zoar. E agora toma uma atitude dirigido pelo medo. Receavam permanecer em Zoar. Se você tiver que tomar uma decisão movido por medo, que seja o temor do Senhor, não o medo dos homens. Tema a Deus, guarde seus mandamentos, esse é o dever de todo homem, mas não por medo dos homens. Tome as suas decisões pelo temor de Deus, não por medo aos homens. Consulte o Senhor. Aí no capítulo 19, versículo 20, o próprio Ló é que tinha pedido a Deus morar em Zoar. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, é pequena, permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Então ele está em resposta a um pedido, morando em Zoar. E agora ele quer sair de Zoar, mas não consulta o Senhor. Consulta o seu coração medroso. Versículo 30, a parte final. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então ele se isolou. Sodoma e Gomorra foram destruídos, mas irmãos, todos os habitantes da terra foram destruídos. Não havia nenhum parente sobrevivente de Ló. Você não lembra? Ló tinha um parente. Abraão, o seu tio. Mas ele não volta para Abraão, ele não volta para o seu tio. Porque lá atrás ele se separou. Lá atrás ele olhou as campinas verdes da planície, né, de Sodoma e Gomorra, e separou do seu tio. Mas agora, aqui não diz o motivo, ele não procura mais o seu tio. Não procurou o seu tio. Versículo 31. Então, a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a tradição. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Então elas querem dormir com o próprio pai, coabitar com o pai. Talvez alguém precipitado vai acusá-las de serem mulheres pervertidas. Será que é isso?
Elas estão querendo dormir com o pai porque elas são pervertidas sexualmente? Porque elas querem praticar incesto? É essa a razão? Qual o motivo que levou a fazer isso? Qual foi? Dar descendência. Parece que é uma boa causa. Elas querem manter o nome de seu pai. Querem conservar a descendência do seu pai. Mas como é que elas conservariam a descendência do pai? Dando filhos, dando netos para o pai. Mas olhando a situação e analisando, elas chegaram à conclusão, sem conversar com o pai. Elas chegaram à conclusão: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco. Na caverna, na situação isolada deles, provavelmente chegaram a essa conclusão. Mas não é verdade, eles não são os únicos homens na terra. Não é verdade isso que eles estão dizendo. Não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Não é verdade. Havia outros. Outros tementes a Deus, outros que, como eles, tinham experiência, que poderiam casar-se com elas e conservar a descendência do justo Ló. Mas aí, sem consultar o pai, tomam essa atitude terrível. Então a primogênita 31 disse a mais moça. Então quem está falando aí, irmãos? Podemos aplicar. A mais velha. A mais velha nos fala da tradição. Ou da experiência. Tradição ou experiência. Às vezes a tradição quer prorrogar o nome de alguém, o nome de um homem que teve experiência com Deus. Tradição. Ou podemos aplicar a experiência. A tradição e a experiência. Mas infelizmente, como aconteceu na época de Jesus, tantas vezes, pela tradição, nós invalidamos a palavra de Deus. Pela tradição, há a possibilidade de invalidarmos a palavra de Deus. Então, pela tradição que os judeus receberam das autoridades dos judeus, se alguém consagrasse os seus bens, a sua vida, se alguém se oferecesse a Deus e fizesse um voto, corbã, aquela pessoa estaria isenta de cuidar de seu pai e da sua mãe. Então, se seus pais na velhice pedissem socorro àquela pessoa, ela poderia se excusar dizendo: eu sou uma oferta do Senhor. Sou o corbã. Não posso cuidar de você, meu pai e minha mãe. Pela tradição, invalidaram a palavra de Deus. Inventaram a tradição que antes de comer tinham que lavar as mãos, fazer isso, fazer aquilo outro. Embora sendo uma medida higiênica, não era da palavra de Deus. E pela tradição, invalidavam a palavra de Deus. Nosso pai está velho e nós precisamos conservar a descendência de nosso pai. Irmãos, hoje há muita briga no meio do povo de Deus entre calvinistas, arminianos. Mas quem é Calvino? Quem é Armínio? Por que as pessoas prolongaram o nome de Calvino?
Por que as pessoas levantaram um movimento luterano? Mas ele foi um servo de Deus, grandemente usado. Foi. Mas o nome de Lutero, o nome de Calvino, o nome de Armínio tem que ser conservado, irmãos? O seu nome, o meu nome, tem que ser conservado? Ou só o nome de Jesus? Mas pela tradição, muitos e muitos nomes de santos de Deus têm sido conservados. Versículo 32. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso Pai. Então elas vão usar métodos contrários à palavra de Deus. Métodos contrários ao seu próprio pai. O pai não concordava com aquilo. Ló era justo, mas ele foi enganado pelas suas filhas, foi embebedado pelas suas filhas. As suas filhas, então, utilizando-se de um ardil, como é que chama? Uma estratégia humana, quer preservar o seu nome. Assim também hoje, irmãos. Tantos e tantos querem preservar supostamente o nome de Jesus, mas se utilizando de métodos abomináveis, desaprovados por Deus. Não foi Deus que projetou, não foi Deus que planejou. As pessoas saem correndo dizendo, Deus mandou fazer isso e aquilo. Não. Façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele. Como nós dissemos naquele princípio, talvez uma boa causa, e aí justifica. Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. 33. Naquela noite. Qual a diferença de noite para o dia? Na linguagem do Novo Testamento, o que representa a noite? E o que representa o dia? O que representa trevas? Trevas, é a noite que eles se embebedam, é a noite que nos fala de pecado, nos fala de coisas reprováveis. Naquela noite. Então aquilo que elas estão fazendo, irmãos, não é na luz, não é na luz do Senhor, não é na luz da palavra, não é na luz nem no conselho do seu próprio Pai. Não estão fazendo as suas obras segundo o conselho de Deus. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Então aquele pai está sendo enganado pelas próprias filhas. Dá-nos a entender, irmãos, podemos deduzir, Sodoma, de fato, contaminou essas jovens. Sodoma contaminou essas mulheres a ponto de fazerem essa perversidade. Então deita com o próprio pai. 34. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra, deita-te com ele. E agora então a primogênita, a mais nova, é constrangida pela mais velha. E às vezes você se sujeita nesse respeito, nesse ponto de autoridade, por causa de ser mais velho. Irmãos, não é só porque é mais velho que
com ele está a sabedoria. Você deve consultar sempre o Senhor, pedir auxílio Espírito Santo para te dirigir. Não estou pregando rebeldia contra os mais velhos, de forma alguma. Lá no livro de Jó, por quem Jó foi convencido de pecado? Pelos mais velhos, os 3 mais velhos, Bildade, Zofar e o outro lá, não lembro o nome? Ou pelo mais novo, Eliú? Depois você lê o livro de Jó. Os mais velhos falaram e não falaram corretamente. Julgaram a Jó errado. Falaram coisas certas, mas para a pessoa errada. Falaram coisas certas para a pessoa errada. Não era o caso de Jó. E aquele jovem estava escutando, Eliú, o mais novo, estava lá aguardando, esperando. Aquele jovem tinha um pensamento: os mais velhos é que vão falar sabedoria, eu vou esperar. Esperou e está ouvindo Jó falar tanta insensatez, e ele ficou cheio de ira, ele estava quase explodindo. Aí a hora que os amigos calaram, Jó calou, aí ele então pede permissão para falar. Ele era o mais novo. Aqui a mais nova, filha de Ló, está constrangida pela mais velha. Assim também, irmãos, tantas vezes somos constrangidos pela tradição. Fazer as coisas por tradição. Há a tradição que é da palavra de Deus e que nós devemos seguir. Depois você lê 1 Coríntios 11. Também tem o batismo. Mas há tradições que está por aí que não são da palavra de Deus. Não são. Mas a mais nova agora está constrangida. Entrou em acordo anteriormente, agora vai cumprir a sua parte. Versículo 34. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. A tradição, a mais velha, quer porque quer manter a tradição, manter o nome de seu pai. O nome do nosso pai tem que continuar. Mas o irmão João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. A que ponto chegou a diminuição de João Batista? Que ponto, jovem? Como é que foi a morte dele? Decapitado, perdeu a cabeça. Então convém que ele cresça e que eu diminua a ponto de ter uma só cabeça. Convém que Cristo cresça e que ele seja o nosso cabeça, nos encabece, nos dirige. E o nome, então, que nós vamos carregar é o nome do cabeça. Jesus Cristo. Se alguém te perguntar, você é crente? Aí, na ignorância, pergunta: de que igreja? E aí? De que grupo? Eu sou luterano, sou wesleyano, eu sou anicetista, samuelita. Não. Mas quem são esses homens? Servos por meio de quem nós cremos. Só, louvado seja Deus pela vida deles, mas o nome que nós devemos prorrogar, prosseguir, é o nome de Cristo. Versículo 35. De novo. Poxa, irmãos, de novo. De novo, Ló está pensando que está tendo um banquete. De novo, Ló está pensando que as suas filhas estão tratando bem, estão cuidando dele. De novo, mais uma vez,
vão insistir no erro. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. 36. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Então, o que se originou disso? Dessa grande sacada, desse grande plano. Originou os moabitas e os amonitas. E o que esses personagens, o que esse povo moabita e esse povo amonita tem a ver com o povo de Israel? Eles são amigos ou inimigos? Inimigos. Olha a atitude delas, gerou inimizade para o povo de Deus, para a obra de Deus, para o plano de Deus. Mesmo? Será que esses movimentos aí estão há séculos estabelecidos para manter o nome de homens, hoje podem estar se levantando contra o próprio cristianismo? Aquilo que as filhas de Ló fizeram, irmãos, era de aprovação do pai delas. Aquilo que hoje os luteranos fazem é de aprovação do Lutero? O que vocês acham? Tem lugar que celebra casamento de pessoas do mesmo sexo. Tem lugar que estabelece mulheres pastoras. Mas esses irmãos lá no início, Calvino, Lutero, todos os outros, aprovavam isso? E será que Ló aprovaria de que os seus descendentes lutassem contra os descendentes do seu tio Abrão? Se tornassem inimigos? É claro que não. Mas a primogênita deu origem a Moabe. A mais nova deu origem a Ben-Ami. E vão se colocar como entraves, inimigos da obra de Deus, inimigo do povo de Israel. Lucas capítulo 9. Versículo 37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o, até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Jesus, os teus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho. Então nós vemos a incapacidade dos discípulos do Senhor de expulsar o demônio. Aí Jesus expulsa o demônio, versículo 42. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens.
Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que eu não compreendessem, e temiam interrogá-lo a respeito. Então, versículo 44 diz: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Presta atenção. Presta atenção. Guarde nos seus ouvidos essas palavras. Guarda. Na linguagem de Hebreus, apegue-se com firmeza isso que você está ouvindo. Fixe nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Decora aí, decora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Então, o que era para os discípulos guardar na mente, ocupar os pensamentos? O Filho do Homem será entregue. Quem era o Filho do Homem? Jesus. Jesus vai ser entregue. Era para eles guardar isso aí. Guardar. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Marque aí, vamos lá no outro evangelho, Marcos, capítulo 9. Lá tem mais detalhe. Nós vamos voltar para Lucas aí, marca aí. Marcos 9. 9:30. É o mesmo evento. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Então era para os discípulos prestar atenção e guardar, fixar na mente as palavras. Jesus vai ser entregue, Jesus vai ser morto. 3 dias depois, Jesus vai ressuscitar. Era para eles pensarem nisso, guardarem isso. Voltando para Lucas. Versículo Lucas 9, 45. Eles, porém, não entendiam isto. Eles, porém, não entendiam isto. E foi-lhes encoberto para que eu não compreendesse, e temiam interrogá-lo a respeito. Eles ouviram a pregação de Jesus, mas não entendiam. Não entenderam. Irmãos, é para a gente ficar na ignorância? Quando há uma pregação, é para você ir para casa e permanecer sem saber o sentido das palavras? O que o pregador quis dizer? Lá em Corinto fala até mesmo que as mulheres têm que perguntar para os maridos. O que aquele pregador quis falar? Talvez o marido fale, não sei. Mas é para permanecer na ignorância? Não. E aqui então, eles não entenderam o que Jesus falava. Não entenderam. Viram a glória do Senhor, viram o poder do Senhor, ouviram, mas não entenderam. Tudo bem. Se você não entende alguma coisa, o que é para você fazer? O que é que sua mãe te falava, Isabel? Se você não sabe. Pelo menos meu pai falava, ou minha mãe, não sei. Se não sabe, pergunta. Se não sabe, busca saber. Era para os discípulos buscarem saber o que Jesus estava falando? Ou era para desprezar aquelas palavras de Jesus, não dar crédito, não levar em conta? Não, irmãos, é palavras sérias, palavras graves. Não entendiam. E aqui diz, não perguntavam. Por que eles não perguntavam? Tinham medo. Tinham medo. Porque Jesus poderia censurá-los, né? Jesus poderia dizer, como disse para Tomé, mas tanto tempo eu estou com vocês, vocês não entendem? Tanto tempo. Mas, se você não sabe, vença o medo e busque saber. Busque compreender.
Lá no profeta diz: invoca-me e eu vou te responder. Eu vou anunciar para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ah, aqui está dizendo, estava encoberto. Encoberto por quem? Talvez por próprio Deus. Mas porque Deus cobriu, quer dizer que Deus não quer descobrir? Não é verdade. Há coisas que Deus encobre, mas mesmo Deus tendo encobrido, Ele quer revelar. Invoca-me e eu vou te revelar, te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabe. E eles então temiam interrogá-lo a respeito. Versículo 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Irmãos, eles não querem saber, eles não quiseram saber o sentido das palavras de Jesus. Aquele assunto do que Jesus estava falando, morte, 3 dias, ressurreição, não queriam saber. Não queriam tratar daquele assunto agora. Não queriam falar sobre isso. Mas tem um assunto que eles querem falar. Levantou uma discussão. Algo que para eles, naquele momento, se tornou mais importante do que a palavra do Senhor. De morte, de cruz, de sofrimento. Algo mais importante. Eles querem saber qual é o maior. Levantou-se entre eles uma discussão. Qual seria o maior? Por que eles querem saber isso, irmãos? Qual o motivo deles? Por que eles querem saber quem é maior, quem é menor? Por que eles querem saber a classificação? Qual a importância disso? Marque aí, vamos lá para Marcos de novo. Já estava lá, por que não ficou? Marcos 9. Trinta. Trinta e três. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de que é que discorriam pelo caminho, mas eles guardaram silêncio. Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, qual o motivo da discussão? Por que eles querem saber quem é o maior? Jesus diz: se alguém quer ser o primeiro, porque eles desejavam as primeiras posições. Desejavam o primeiro lugar. Queriam ser o primeiro. Então, motivados pela cobiça, entram em guerra. Tiago fala. É da cobiça, da nossa cobiça, que procede às guerras que há entre nós. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E Jesus dá o caminho, né? Se você servir a todos, você será o primeiro. Se você for servo de todos, você será o primeiro. 36. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Quem é maior, você ou uma criança que vem até você em nome de Jesus?
Quem é maior? Você ou uma criança que vem até você em nome de Jesus? Uma criança. Jesus está falando. Quem receber uma criança, tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Então, em vez de ficarmos nos comparando, nos classificando, nos analisando como superiores aos irmãos, devemos considerar, nele está Jesus. Então, ele é maior. Paulo fala, cada um considere o outro superior. Paulo fala, irmãos, que se tornou modelo de todos que haveriam de crer. Depois que Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, Paulo ficou cego 3 dias. E quando ele abriu os olhos, qual foi a primeira coisa que ele viu? Ananias. Qual era a posição de Ananias? Qual era a posição de Paulo? Se Ananias veio e impôs-lhe as mãos, Ananias estava deitado, sentado ou em pé? O Senhor Jesus me enviou para que você recupere a vista e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu as escamas e ele viu. A palavra Ananias significa Jeová gracioso, a graça do Senhor. Cada um considere o outro superior. Então, Paulo, como modelo, a primeira visão que ele teve foi ver os irmãos de baixo para cima, considerar os irmãos superiores. Qualquer que recebe uma criança, tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Voltando para Lucas. Nove 46, perdão. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si. Irmãos, nada está oculto ao Senhor. Alguém disse, irmãos, que os nossos próprios pensamentos são como gritos diante do Senhor. Não tem como ocultar os nossos pensamentos. É como se estivéssemos falando para o Senhor. Nada lhe passa desapercebido. Então Jesus percebeu. Lá no Marcos nós lemos que os discípulos ficaram calados, não quiseram revelar o que estavam discutindo. Jesus percebeu o que passava no coração, então vai dar o exemplo da criança. Versículo 49. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que antecedesse. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para ali preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Alguma versão vai dizer, como fez Elias. 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, irmãos, 3 vezes aqui vemos Jesus repreendendo os seus discípulos. 2 vezes repreendendo especificamente a João. E Jesus dá uma dura reprimenda dizendo: vocês não sabem de que espírito vocês são. O Senhor Jesus nos deu, irmãos, o Espírito Santo, Espírito de poder, de amor, de moderação. O Senhor não nos deu Espírito para ficar avaliando, comparando, julgando os outros. E nem a nós mesmos. Porque quem vai dar o veredito, irmãos, é o tribunal de Cristo, é o Senhor. Paulo diz: ninguém julgue as coisas antes de tempo, não seja precipitado no julgar.
Não seja precipitado. Quer para o bem, quer para o mal, não seja precipitado. Não julgue nada antes do tempo. Quem tem o padrão correto, quem pode dizer Mene, Mene, Tekel, Parsim, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus, a quem Deus confiou todo o juízo. Assim também, pelo Espírito do Senhor, não podemos agir aqui na segunda repreensão, como João agiu. João, que era discípulo amado, que amava Jesus, quer, de alguma maneira, apropriar-se do nome de Jesus. Quer ser dono do nome de Jesus. E ele então vê alguém expulsando demônios. Expulsando demônios, no outro lugar vai dizer, em nome de Jesus. Apenas os apóstolos, apenas aqueles que seguiam Jesus, os 12, os 70, é que poderiam expulsar demônio? Somente aqueles que seguiam o grupo dos discípulos é que poderiam usar o nome de Jesus? Não. Aí anteriormente nós vimos, quando Jesus desce do monte, os discípulos que ali estavam, menos Tiago, Pedro e João, que tinham subido no monte com Jesus, aqueles 9, não conseguiram expulsar um demônio do menino. Agora nós vemos aqui alguém colaborando com a obra de Deus, cooperando, trazendo libertação, expulsando demônio, em nome de Jesus, sendo proibido por João. Sendo proibido por João. E João ainda tem coragem de chegar para Jesus e dizer, mestre, nós proibimos. Achando que Jesus ia concordar, que Jesus ia aprovar. Mestre, vimos certo homem, 49, que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Não segue conosco. Irmãos, o pão que nós partimos e comemos hoje é o corpo de Cristo. Quem faz parte daquele pão? Todos que creram em Jesus. Desde lá o início da igreja, até o arrebatamento, até completar da noiva. Todos. Mas eles não seguem conosco. Todos que creem em Jesus fazem parte daquele pão. E é isso que nós testemunhamos. Embora muitos, somos um só pão. Nós o proibimos porque não segue conosco. Mas pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu, não fomos chamados, irmãos, a coibição ou coerção. Coibir ou... Qual que é a variação de coerção? Coergir? Coagir? Coagir. Coibir ou coagir? João, nessa atitude, está coibindo aquele homem que usava o nome de Jesus e expulsava, funcionava. 50. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Não proíbam. Quem não é contra vocês é por vocês. Aqui nós vemos então o perigo em que João está querendo colocar os seguidores de Jesus num caminho de exclusivismo. Somos os únicos, somos exclusivos. E o pensamento é o mesmo das filhas de Ló. Não há homem nessa terra que venha unir-se conosco. Somos únicas. Somos únicos. Não segue conosco. Mas há algo maior do que seguir conosco? O nome de Jesus. O nome do Senhor é maior do que seguir conosco. Aquele homem não seguia com os discípulos de Jesus, mas tinha o nome de Jesus e expulsava os demônios. Versículo 51.
E aí nós temos a história dos samaritanos que não quiseram receber Jesus. Então, na primeira repreensão, os discípulos fazem comparação. Na segunda repreensão, os discípulos fazem coerção. Agora aqui, na terceira repreensão, eles fazem condenação. Se quiser anotar aí para estudar depois. Primeiro, comparação. Segundo, coerção. Terceiro, condenação. Tudo com có, para ficar mais fácil para vocês guardar. E vocês estão vendo que está agravando? Antes o problema era só ali entre nós. Quem é o maior? O problema passa agora a atingir outros de fora. Proibição. E o problema se agrava. Ofenderam o nome do Senhor. Não quiseram recebê-lo. O que a gente tem que fazer? Matar. Mesmo? Vamos ler. Nós lemos aqui, vamos ler. 53. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu? Para que fogo do céu? Você está pensando, você prestou atenção no que você está pedindo? Você prestou atenção na sua oração? Você prestou atenção? Você está pedindo, João, Tiago, a morte daquelas almas, a morte daquelas pessoas. Vamos parafrasear. Mas, Senhor, eles te rejeitaram, eles não quiseram te dar hospedagem. Eles são samaritanos. Os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus falou: olha, repreendeu, vocês não sabem de que espírito vocês são. O discípulo do Senhor jamais, nunca pode fazer isso. Mas na história da igreja, existe alguém dizendo-se seguidor de Jesus que levou outras pessoas à morte? Sim ou não, Isabel? Jesus advertiu. João, marca aí, João 16. 16:12. Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão, porque não conhece o Pai, nem a mim. Irmãos, as sinagogas perseguiram os discípulos do Senhor. Nós lembramos de Estevão. Foi apedrejado. E aqueles que o apedrejavam achavam que estavam prestando um culto a Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Depois, além dos judeus, os próprios gentios, as nações, passaram a perseguir os irmãos. Houve na história da igreja um movimento chamado Inquisição. E queimavam os irmãos que não adotavam a fé católica. Às vezes, amarravam os irmãos, colocavam uma pedra e jogavam no rio. Matá-los por afogamento. Por quê? Porque esses irmãos simplesmente não aceitavam o batismo infantil e foram batizados novamente, chamados anabatistas, batizados novamente, depois de velhos, em nome de Jesus. E foram então mortos. Aqueles então que não seguiam a fé católica eram entregues à morte. Mas Jesus diz, como diz para eles aqui, vocês não sabem de que espírito são. Voltando para Lucas 9, 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, isso é uma lição para todos nós. Cuidado, atenção devemos ter. O Espírito que o Senhor nos deu, irmãos, é o Espírito Santo. Espírito de poder, amor e moderação. Não podemos estar nessa atitude de fazer comparação. Quem é o maior, quem é o menor? Mas, pelo contrário, consideração.
considera o irmão superior. Não devemos coibir ou agir com coerção, buscando ser exclusivistas com respeito ao nome do Senhor, como se fosse só nosso, mas cooperarmos. Alguém está expulsando demônio em nome de Jesus. Jesus diz, não proíba. Lá na carta de 3 João, depois vocês meditam, fala de 2 pessoas, fala de Diótrefes, que proibia, mas fala também de Gaio e de Demétrio, que cooperavam com a obra de Deus. E também pelo Espírito do Senhor, jamais devemos condenar a morte. Mas, irmãos, é gradativo, cuidado, é gradativo. Começa comigo, considerando superior, depois começa com eu proibindo, depois acaba eu condenando. Mas em vez de condenação, Jesus diz, o Filho do Homem veio para salvar. Então devemos buscar a conciliação. Estevão, sendo apedrejado, pediu, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Aqueles samaritanos não sabiam o que estavam fazendo, estavam negando hospedagem ao próprio Senhor da Glória, mas foram para outra aldeia. Jesus, então, nos ensina a buscar conciliação. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.